Jornal da Manhã. Olá, ouvintes da Jovem Pan, estamos chegando com o Jornal da Manhã desta segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020. Agora nós vamos para as notícias de Presidente Prudente de toda a região e aquelas que com certeza são destaque na nossa região, mas que têm efeitos nacionais, internacionais, enfim. Todos os comentários aqui com os nossos comentaristas convidados, Adolfo Padilha e também Adilson Brevileri. A gente começar com o destaque dele, Adilson Brevileri. E o meu destaque de hoje vai para o teste da Unesp, que identifica pela saliva assintomáticos de Covid-19. Pois é, pessoas que podem estar contaminadas e podem estar transmitindo o Covid-19 para outras pessoas por não apresentarem os sintomas. Esse exame ele ajuda a identificar pacientes sem sintomas e, se aplicado de forma periódica, ele também tem o potencial de agilizar o retorno seguro às atividades presenciais, inclusive segurando as pessoas que já estão no trabalho. Esse é um teste de rastreamento do Covid-19 que, por meio da saliva humana, está sendo incorporado à rotina do trabalho do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu, no interior do estado de São Paulo, para evitar surtos da doença no local. O teste ajuda a identificar pacientes assintomáticos e, se aplicado de forma periódica, tem o potencial também para agilizar o retorno mais rápido das pessoas. Parabéns aí à Unesp, que tem feito esse tipo de exame em todas as suas unidades espalhadas por todo o interior do estado de São Paulo. Muito bem, vamos lá para o destaque do Adolfo Padilha. Bom dia, Eus, bom dia, Adilson, bom dia a todos os nossos amigos ouvintes aqui da Jovem Pan. O meu destaque da semana é uma pergunta e um questionamento, né? Acho que diante de tanta coisa que a gente está vendo acontecer lá nos morros do Rio de Janeiro, nas comunidades, e a gente teve ministro que insinua que o presidente é o genocida, seria eles, então, os responsáveis por essas mortes das pessoas, essas ameaças todas que as pessoas estão sofrendo, o assassinato daquela mãe que defendeu o filho e levou um tiro nas costas? Então é para a gente refletir. E um grande abraço para os nossos amigos, né, que estão na audiência, Jader, da Jaime Auto Center, o Zé da Massa Pura, o Nasser, o Dr. Portela, Dr. Lisandro, a turma anda assistindo a gente em peso. Um abraço para eles todos aí. E olha só, o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a minimizar o trabalho do ex-juiz Sérgio Moro à frente do Ministério da Justiça. Na sua tradicional live, Bolsonaro fez o seguinte, declarou: "Vocês repararam como de 4 ou 5 meses para cá voltou a funcionar muito bem o Ministério da Justiça? Não só a Polícia Federal, mas também a PRF, a Polícia Rodoviária Federal?" Vamos lá para o comentário do Adilson Brevileri. Essa é uma característica do nosso presidente, né? O Bolsonaro não perde a oportunidade de provocar e procurar uma encrencazinha, né? Eu acho que não precisava de maneira alguma dar essa afinetada aí no ex-ministro, mesmo porque o ministro já faz tempo que deixou a pasta, e é notório, né? Todos nós estamos percebendo que o resultado, depois da saída do ministro Moro, a gente percebe que a Polícia Rodoviária Federal e a Polícia Federal têm agido com mais contundência, né? Têm agido com mais agilidade em todos os aspectos, em todas as denúncias, em todas as ações que são próprias da Polícia Federal e também da Polícia Rodoviária Federal. Agora, eu acho desnecessário, não é preciso, mas para que procurar encrenca, né? Vamos tocar o barco. Vamos lá para o comentário do Adolfo Padilha. Olha, é natural que o presidente Bolsonaro queira sempre trazer que o Ministério da Justiça vem fazendo um bom trabalho. A saída do Sérgio Moro pegou todo mundo de surpresa, né? A oposição criou um auê danado achando que o governo ia desmoronar por causa daquilo. A forma que o ex-ministro também saiu atirando para todo quanto é lado, deixando usar até, inclusive, por órgãos de imprensa que até então o atacavam também. Essa virada foi muito estranha. E realmente o Ministério da Justiça vem funcionando muito. Apreensão de droga, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, né? A gente vê as ações judiciais pegando realmente peixe grande por aí nos últimos dias. Semana passada nós tivemos aí o caso do Rio de Janeiro, até mesmo o governador que foi afastado, enfim. A justiça está funcionando e o Ministério da Justiça, diferente do que as pessoas diziam,
E a Polícia Federal não está tendo nenhum tipo de intimidação para não poder agir da forma que tem que agir. É assim que a gente vai conseguir realmente passar esse Brasil a limpo. E o governo, o presidente Bolsonaro, não vai perder, não vai deixar de sempre dar uma cutucadinha. Aliás, eu acho que nem deveria. Eu acho que o presidente tem muito trabalho para mostrar e tocar para frente e fazer realmente o Ministério da Justiça funcionar da forma que ele tem que funcionar. E olha só, um grupo de senadores enviou um ofício ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, questionando sobre uma suposta viagem em avião da Força Aérea Brasileira, a FAB, para conversar com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. A viagem teria acontecido sem agenda pública e durante uma sessão do Congresso Nacional. Vamos lá para o comentário de Adolfo Padilha. Chega a ser um absurdo, né? A gente fala, esse pessoal vive fora de uma realidade, porque tudo é pago com dinheiro público. O presidente do Senado tem todas as suas despesas pagas com dinheiro público, os senadores têm todas as suas despesas pagas com dinheiro público. Então é essa festa, pega um jatinho ali no aeroporto, como a gente solicita o Uber para ir em algum lugar, o que é um absurdo. Só o fato de usar o equipamento público, gastar o dinheiro público para ir tratar de assunto de interesse particular, de interesse político particular, isso seria o mínimo para abrir um processo de falta de decoro, mas sabe quando isso vai acontecer? Nunca, porque é o presidente do Senado Federal. Então vai ele lá até São Paulo jantar com o ministro do STF para ver se ele e o Maia podem concorrer à reeleição. Ferindo a Constituição e querendo o quê? Mais poder? Para quê? Por quê? O trabalho dele foi bem avaliado? Você está feliz com o trabalho dele? Quem está nos ouvindo está feliz com o trabalho do presidente do Senado e do presidente da Câmara? Graças a ele, o Brasil deixou de avançar uns 10 anos com as medidas provisórias que eles deixaram caducar por pura ideologia política e partidária. Então está na hora de, como diz o outro, cascar a mula, sair fora e dar lugar para outro. Para ver se os 2 anos próximos a gente consegue alcançar o que eles fizeram a gente perder com essa politicagem barata que eles praticam na cadeira de presidente do Senado e presidente da Câmara. Vamos lá para o comentário do Adilson Brevileri. Não tem nada que proíba o presidente do Congresso, o presidente do Senado Federal, com o ministro do Supremo Tribunal Federal poderem se encontrar como amigos na casa de um ou de outro. Mas, conforme as coisas estão acontecendo, é claro que a gente está com alguém policiando, né? O Alcolumbre e Maia viajaram com o jato da Força Aérea Brasileira. Então, o que deveria ter sido feito é uma agenda pública, deveria ter sido anunciado que essa viagem estaria ocorrendo e que ela tinha como cunho interesse da nação. Mas isso não é que está aparecendo, tanto é que esse grupo de senadores exigiu uma explicação aí do presidente. E a gente vai aqui, o nosso parabéns para os nossos policiais do Senado, né? O documento que pede a explicação de Alcolumbre e também do próprio presidente do Congresso pela utilização de uma aeronave da Força Aérea Brasileira e uma agenda não pública, não oficial, o Alessandro Vieira, que é do Partido Cidadania, o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos, o famoso Cajuru, que tem aí a sua missão, a guerra contundente dele contra aí os absurdos que acontecem no Senado, no Congresso e também no Supremo Tribunal Federal, e também o Eduardo Girão do Podemos, que são os nossos senadores policiais que estão em cima e cuidando de tudo. Muito bem, olha, a estrutura metálica que faz parte da cobertura do camelódromo na Praça da Bandeira vai passar por uma reavaliação técnica a pedido do novo secretário municipal de obras, Paulo Vasconcelos. Para tal, a Prefeitura de Presidente Prudente vai gastar R$17 mil na contratação de empresa para a emissão de parecer técnico. Vamos lá para o comentário de Adolfo Padilha. Olha, realmente é estranho contratar uma empresa para avaliar uma construção, contratar uma empresa para avaliar uma obra que está em execução. Eu conheço os profissionais que nós temos aqui na Prefeitura de Presidente Prudente, inclusive na Prudenco. São profissionais, sim, qualificados que poderiam fazer isso. Tem que ver o que levou o novo secretário de obras a contratar, tipo uma consultoria ou o que seria uma fiscalização sobre as estruturas que já estão montadas. Acontece que o camelódromo foi feito na hora errada, lançado na hora errada, não vai ficar pronto esse ano, é muito difícil. O prefeito Nelson Bugalho aí foi muito mal assessorado.
O camelódromo dificilmente inaugura esse ano, só se for um tempo recorde mesmo, porque vai acontecendo esses probleminhas na obra. Agora, o que a gente tem que avaliar, o que é isso? Excesso de cuidado? Vaidade, porque o outro secretário saiu? Porque profissionais na prefeitura a gente tem, em tempo de crise financeira, gastar 17, quase 20 mil reais para contratar uma empresa para avaliar um serviço que está sendo executado, eu acho que é meio na contramão. Mas foi uma decisão do secretário, resta saber se o prefeito foi avisado antes, né? Ou se fez e agora que o prefeito está sabendo pela imprensa, porque tem disso também dentro da prefeitura. Olha, eu tive a oportunidade de estar lá na obra, da nova obra do camelódromo, por várias vezes. A gente percebe ali não só a fragilidade, eu acho que é claro que o nosso novo secretário de obras, o Paulo Vasconcelos, está coberto de razão. Eu sou um leigo em engenharia e quando você chega lá, uma coisa que chama a atenção é a tala da ferragem que está sendo utilizada ali para poder suportar o telhado, né? A gente percebe quando você vai em qualquer tipo de barracão pequeno ou grande, a tala e a tara dessas ferragens são mais fortes, são mais grossas e ali o espaço de um lado para o outro é um espaço relativamente grande, né? Então causa, para quem não é conhecedor, que não vive nesse mundo da engenharia, você notadamente já percebe que parece que está meio fraca, né? E a responsabilidade é de quem aprovou desde o processo licitatório, de qual foi as regras que foram pedidas no processo licitatório, e é justo que o próprio Paulo Vasconcelos, como secretário de obras, peça aí uma avaliação de peritos para que daqui 1 ano, 2 anos ou daqui 5 anos possa acontecer aí uma tragédia no camelódromo depois que estiver em pleno funcionamento e com muita gente embaixo, né? E olha só, até hoje, segunda-feira, a Vigilância Epidemiológica Municipal está realizando a campanha de vacinação contra o sarampo, principalmente para as pessoas na faixa etária de 30 a 49 anos. Até o momento, 7 mil doses da vacina tríplice viral foram aplicadas em moradores de Presidente Prudente. Pois é, nós já falamos aqui dessa etapa da vacinação do sarampo, que o sarampo é uma doença perigosa e as pessoas que não foram vacinadas ou que já foram vacinadas há algum tempo ou há muito tempo devem tomar a vacina sim. Inclusive as pessoas, principalmente as pessoas que estão sendo alvo dessa ação da vigilância epidemiológica aqui de Prudente, são pessoas de 30 a 49 anos. Eu confesso que tem muita gente que eu encontrei por aí pensando que a vacina de sarampo é para ser aplicada em bebês, em crianças. Muito pelo contrário, todas as pessoas de todas as faixas etárias devem sim tomar a vacina contra o sarampo, que é uma doença relativamente perigosa e também pode causar a morte, né? Em alguns casos mais graves. Muito bem, ações populares movidas com o intuito de paralisar a tramitação ou votação de projetos de lei não podem trancar os trabalhos dos vereadores. É o que decidiu o juiz da Vara da Fazenda Pública de Presidente Prudente, Darcy Lopes Beraldo, ao analisar pedido que questionava uma possível isenção do pagamento do Imposto sobre Serviço, ISS, à concessionária Prudente Urbano, responsável pelo transporte coletivo na cidade. Vamos lá para o comentário do Adilson Breviglieri. Pois é, esse é um truque que muita gente utilizava para poder barrar algum projeto que estava na Câmara, né? Pedindo uma ação popular para poder compensar aí um prazo a mais, para que possa ser prorrogado o julgamento de um determinado projeto junto à Câmara. Então, esse tipo de observação feita pelo juízo, né, pelo juiz nessa questão, é muito importante, porque, de uma certa forma, dá mais agilidade aos projetos. E outra coisa, com relação a essa própria ação que foi movida aí pelo Marcos Antônio de Carvalho, que é o empresário de Presidente Prudente, e também pelo João Paulo de Souza Pazotti, eles apontavam um tratamento privilegiado na questão da empresa de ônibus de Presidente Prudente ser isenta do pagamento de ISS. Ora, se uma empresa que atua no mercado de Presidente Prudente, independente de qualquer que seja a sua natureza, mesmo que ela seja aí prestando um serviço para a municipalidade, ela tem que recolher o ISS.
Agora, o projeto que levava à isenção por conta da pandemia, do que aconteceu, realmente fica equivocado a pedida do prefeito, porque se você vai dar para um, você tem que dar para todo mundo, né? Não podemos aí ter acepção de forma alguma, e mesmo porque é proibido por lei você poder cortar a ISS, mesmo que haja um projeto de lei amparando isso, né? E olha só, o governo muda regras e obriga médicos a avisar a polícia sobre pedidos de aborto por estupro. Profissionais deverão perguntar se a gestante quer ver o ultrassom do feto. Interrupção da gravidez, nestes casos, é garantida por lei. As regras podem afastar vítimas do atendimento, é o que diz uma professora. Mas agora a gente vai saber aqui o comentário dos nossos comentaristas convidados. Primeiramente, Adilson Brevillieri. Sem dúvida nenhuma, eu sou a favor desta lei, né? Essa é uma questão primordial e direito à vida, né? Todo médico que pratica, que faz esse tipo de procedimento em clínicas, em hospitais, a passar a informar a polícia, realmente isso é primordial e imprescindível, né? As pessoas que estão à frente dessa árdua missão de você interromper a vida de um feto que está ali totalmente indefeso, então tem que ser notificado mesmo a autoridade policial, pelo médico e também pelos demais profissionais de saúde ou responsável pelo estabelecimento de saúde, ou seja, clínicas, hospitais que estão acolhendo aí os pacientes que já têm aí os indícios de confirmação do crime de estupro. Você sabe que a obrigação à equipe médica é oferecer também para a gestante, antes de que faça a realização do aborto por estupro, a possibilidade que a própria gestante também veja a possibilidade de ver o feto ou embrião por algum equipamento de ultrassonografia, e também o desejo final dela precisa ser documentado, ou seja, a pessoa vai ter que assinar realmente ali um documento dizendo que ela decidiu-se fazer aí o aborto, né? Adolfo Padilha, o seu comentário. Olha, eu acho que a medida ela é cautelosa, porque veja bem, uma mulher chega no hospital para fazer um aborto e a polícia não alega que é um estupro e a polícia não é acionada, vamos pelo lado prático, no sentido de investigação. Se ela realmente sofreu o aborto e o cara não tem penalização nenhuma, ele vai estuprar outra mulher, vai causar outro mal para outra mulher. Então eu acho que essa obrigatoriedade de um médico, quando atender uma paciente que se diz abusada sexualmente e quer praticar o aborto, tem sim que chamar a polícia, eu concordo com isso, porque o abusador tem que saber que a polícia vai atrás dele, vai tentar achar ele e colocar ele lá na cadeia, para ele sentir aquilo que a mulher sentiu, porque a gente sabe o que acontece com o estuprador quando ele cai dentro da cadeia. Então eu acho que é uma medida inteligente, necessária, e eu concordo com ela. Eu acho que quando chegar no hospital para fazer o aborto e é decorrente de um abuso sexual, tem que chamar a polícia, tem que fazer o boletim de ocorrência e colocar a polícia atrás desse vagabundo para que ele sinta na pele, literalmente, o que é ser abusado. Eu concordo com essa medida. E olha só, a equipe econômica do governo chegou ao valor pedido pelo presidente Jair Bolsonaro para a prorrogação do auxílio emergencial até o fim do ano, ou seja, R$300. Com isso, o anúncio do programa Renda Brasil vai ficar para um segundo momento, já que a equipe econômica deve apresentar novos cálculos para que o presidente tome a decisão. Vamos lá para o comentário de Adolfo Padilha. Eu acho que esse pacote de ajuda não poderia continuar realmente, esse auxílio emergencial, continuar nos R$600. O Brasil não tem caixa para isso, isso custa muito dinheiro. Essa ajuda agora definida em R$300, ela faz a diferença sim. Teve os invisíveis que foram descobertos aí durante a pandemia, que nós estamos vivendo agora. Eu acho que o governo acerta em manter esse auxílio, só que é uma coisa que não pode perdurar, né? É uma coisa que não pode atrapalhar o plano de governo que foi apresentado durante a campanha para que a gente tenha um Brasil realmente pujante, crescendo, conquistando o mercado internacional, fortalecendo o BIP interno, que é muito importante, e não pode virar um país de assistencialismo, mas ao mesmo tempo também não pode deixar de olhar para aqueles que mais precisam, ainda mais diante de uma crise mundial. E o Brasil vem sofrendo muito com essa crise de pandemia. A gente vê até mesmo o pessoal do comércio, nossos amigos aí, todo mundo passando um aperto danado. Mas o governo faz bem em continuar. Eu acho que
a meta era essa mesmo, diminuir 50% e segurar aí até dezembro e ver o que acontece pro ano que vem. Vamos lá então para o comentário do Adilson Breviglieri. Pois é, a área econômica realmente chegou a um valor que era o valor que o presidente Bolsonaro estava querendo que fosse feito para o auxílio emergencial e também para o Renda Brasil vai ficar para o segundo momento. É claro que nós temos que respirar, né? Mas essa decisão dos R$300 ajudou de uma certa forma todo o mercado recebeu muito bem essa notícia e é mais um ponto a favor aí do nosso presidente, é mais um ponto a favor também do Brasil todo que passa por esse momento tão delicado da nossa pandemia, né? É isso aí, gente. Agora em novo horário com o nosso Jornal da Manhã na edição local. Muito obrigado pela audiência. Todos os dias, então, a partir de hoje, às 7h40 da manhã, dentro do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Grande abraço para todo mundo. Adolfo Padilha, Adilson Breviglieri. A gente se fala a qualquer momento aqui na programação. Daqui a pouco tem um Rock and Pop às 10 da manhã, Morning Show aqui na Jovem Pan. Grande abraço. Valeu.